Que Deus te abençoe grandemente. Hoje, quero falar sobre algo que pode transformar sua jornada espiritual: aprender a escutar a voz de Deus. Esta oração é um convite para aquietar seu coração, silenciar a mente e se abrir para receber a mensagem que Deus quer te enviar. Clique no botão Gostei e fique comigo até o final. Se ainda não é inscrito, se junte à nossa família e escreva nos comentários: Deus, ensina-me a ouvir tua voz. Que essa seja a sua oração hoje. Talvez você esteja se perguntando: mas como eu posso saber que é Deus falando comigo? Como diferenciar a voz dele dos meus próprios pensamentos ou das opiniões de outras pessoas? Essa dúvida é mais comum do que você imagina. E a boa notícia é que Deus quer que você aprenda a ouvir sua voz. Ele deseja que esse diálogo seja constante, íntimo e claro. Na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, Jesus diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Essas palavras foram ditas por Jesus a um grupo de judeus que questionavam se ele era mesmo o Cristo. Ele estava explicando que, assim como as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e o seguem, aqueles que pertencem a ele também reconhecem a sua voz. O contexto aqui é o cuidado e a relação próxima entre o pastor e as ovelhas. Não é apenas um comando, é um vínculo de confiança. Ouvir a voz de Deus não é algo que acontece apenas nos momentos de oração formal. Muitas vezes, ele fala no meio da nossa rotina, através da leitura de um texto, de uma conversa, de um pensamento que surge e traz paz. Mas, para perceber, precisamos estar atentos. E estar atento é mais do que simplesmente esperar ouvir algo. É ter um coração sensível, disposto a obedecer quando Deus fala. O problema é que vivemos rodeados de distrações. O mundo grita, enquanto Deus fala em tom suave. Ele não compete por espaço. Por isso, se não pararmos, se não criarmos momentos de silêncio e reflexão, corremos o risco de não perceber a voz que mais importa. O profeta Elias nos dá um exemplo poderoso disso. No primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12, e Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, e depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Elias estava fugindo, com medo e exausto, e buscava ouvir a direção de Deus. Ele se escondeu em uma caverna, e então veio um vento forte, depois um terremoto, depois fogo, mas Deus não estava em nenhum deles. Só depois veio um sussurro suave, e foi nesse sussurro que Elias reconheceu a presença de Deus. Esse episódio nos ensina que a voz de Deus, muitas vezes, não vem com barulho ou espetáculo, mas na simplicidade e na quietude. Talvez esse seja o seu desafio hoje, encontrar quietude no meio da confusão. E é por isso que esta oração é também um exercício. Ao longo dela, quero que você vá desacelerando por dentro, respire fundo. Deixe as preocupações na mão de Deus. Sinta que agora é um momento entre você e Ele. Às vezes, não ouvimos Deus porque já chegamos diante dele com tantas respostas prontas que não deixamos espaço para Ele falar. Ou porque estamos com pressa, querendo que Ele fale no nosso tempo e da forma que imaginamos. Mas Deus não se limita às nossas expectativas. Ele fala no tempo certo, do jeito certo, e a mensagem sempre chega com amor e propósito. O aprendizado de ouvir a voz de Deus também passa pela obediência. Porque, se você não estiver disposto a fazer o que Ele disser, mesmo que seja difícil, será mais fácil ignorar ou duvidar daquilo que ouviu. Ouvir é o primeiro passo. Obedecer é o segundo. E é nesse ciclo que a intimidade com Deus cresce. E há ainda outro detalhe. A voz de Deus nunca vai contrariar o que Ele já revelou em sua palavra. Por isso, conhecer a Bíblia é fundamental.
Ela é como um filtro que nos ajuda a identificar o que realmente vem de Deus e o que é apenas fruto das nossas emoções. Talvez você já tenha tido a sensação de que precisava tomar uma decisão e, no fundo, sabia qual era o caminho certo, mesmo que fosse o mais difícil. Essa convicção interior, acompanhada de paz, muitas vezes é a voz de Deus. Ele fala ao nosso espírito e essa voz é diferente de qualquer outra. Ela traz paz, mesmo diante de desafios. Eu oro para que você aprenda a distinguir essa voz em meio a tantas outras. Que você tenha clareza nas suas decisões, coragem para obedecer e paciência para esperar quando a resposta for ainda não. Porque ouvir Deus não é apenas receber instruções, é também aprender a confiar no silêncio dele. E se hoje você se sente distante, como se Deus não falasse mais com você, lembre-se, ele continua falando. Talvez seja apenas hora de ajustar a sintonia. Como um rádio que precisa ser bem calibrado para pegar o sinal, o seu coração também precisa ser alinhado para ouvir a voz dele. Peça isso agora. Deus, afasta o ruído da minha mente, acalma meu coração e me ensina a ouvir tua voz. Não tenha medo de pedir. Deus se alegra quando seus filhos querem ouvir e obedecer. Ele pode falar através de um versículo que se repete no seu dia, de uma música, de uma palavra de alguém que nem sabe o que você está passando, mas que diz exatamente o que você precisava ouvir. Ele pode falar no silêncio da madrugada, enquanto você dirige, ou até no meio de uma multidão. O segredo está em estar atento. Quero te lembrar que, assim como um pai não se cansa de falar com um filho, Deus não se cansa de falar com você. E mesmo quando você não entende, Ele continua cuidando e guiando. Escolha reservar momentos do seu dia para apenas estar na presença de Deus, sem pedir nada, apenas ouvindo. No começo, pode parecer estranho, mas com o tempo, você vai perceber que Ele sempre esteve ali, tentando falar, e que agora você consegue ouvir. Que esta oração seja o início dessa jornada de escuta. Que você saia dela com o coração mais sensível e disposto a ouvir. A paz de Deus seja a sua guia, e que cada decisão sua seja iluminada pela voz que nunca falha. Que Deus continue falando ao seu coração. E se esta mensagem tocou você, permaneça aqui conosco e receba a próxima oração que preparamos com carinho para fortalecer ainda mais a sua fé. Agora, clique e acompanhe a próxima mensagem que Deus preparou especialmente para você. Amém.